E aí, gente, tudo bem? Então vamos para a nossa segunda parte do tema permutação simples, né, que a gente começou já numa videoaula anterior. E nessa aqui a gente vai fazer 3 exemplos um pouquinho mais complexos do que a gente fez na aula anterior. Vamos lá? Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Ó. Com a palavra Pernambuco, quantos são os anagramas? E aí tem 4 itens para a gente resolver. Quantos são os anagramas no total? Quantos são os anagramas que começam com PER? Os que têm a sequência PER juntas nessa ordem e os que têm a sequência PER juntas em qualquer ordem. Então são 4 itens para a gente resolver. Todos envolvem permutação, né? Questão de anagramas. Lembra que a gente viu na última aula? Anagrama é uma palavra formada a partir de outra com ordenações diferentes de letra. E essa palavra não necessariamente precisa fazer sentido. Certo? Até na outra aula deu o exemplo de Roma e amor, que são anagramas entre si. São palavras que as duas fazem sentido, mas tem outras que não fazem, tipo RMOA. Certo? Então, primeiro, quantos são os anagramas no total? Repare que a palavra Pernambuco, ela é formada por 10 letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. E todas distintas entre si. Então são 10 elementos diferentes, vou usar todos e só mudar a ordem. Permutação simples. E aí a gente viu que a fórmula de permutação simples nada mais é do que o número de elementos fatorial. Então na letra A é só fazer 10 fatorial, né? P10, 10 fatorial. Nesse caso a gente não vai calcular 10 fatorial. Eu até aconselho assim, quando o fatorial for até um 7, no máximo, aí você calcula. Mas mais do que isso, normalmente os exercícios não pedem muito. É mais você ter a ideia. O principal em análise combinatória é você saber o conceito, você saber aplicar aquelas ideias. A conta em si é o de menos. Porque no final o que? É fazer multiplicação, às vezes fazer uma subtração, uma soma, são todas contas simples, né? O principal, o mais difícil da análise combinatória é a ideia que você tem que usar. A letra B, ele quer saber quantos são os anagramas que começam com per. Então, eu tenho a palavra lá Pernambuco. E o começo são aquelas 3 letras PR. Elas, para a letra B, elas não vão permutar. Elas vão ficar lá quietinhas. Ou seja, eu quero saber os anagramas que ali está fixo e só as 7 próximas letras vão ser permutadas. Então, se são só 7 elementos permutando, é um P7, né, o nosso símbolo aqui, que é um 7 fatorial. Beleza? Eu também não vou calcular, deixa 7 fatorial aqui. Letra C, que tem a sequência com P e R juntas nessa ordem. Então repare que agora é quase igual ali da letra B, só que agora ele não fala nada que tem que ser no começo. Certo? As 3 letras têm que estar juntas nessa ordem, elas não mudam entre si. Então P e R vai ser sempre nessa sequência, só que elas podem permutar também. Beleza? A gente viu na última aula qual que é a estratégia que a gente faz quando tem esse tipo de caso. A gente considera que as 3 letras, P e R, já que eu quero forçar que elas fiquem juntas, você considera como sendo um elemento só na sua permutação. Beleza? E você considerando ele como um elemento, então você fica com 8 elementos. O per, que é 1, aí depois cada uma das letras seguintes. Certo? Totalizam 8 elementos. Isso dá então uma permutação de 8, que é um 8 fatorial. Tudo bem? E a letra D é parecida com a letra C, só que agora ele fala que essas letras P e R podem estar juntas em qualquer ordem. Significa que dentro do bloquinho, dentro desse bloquinho P e R, eu também posso permutar as letras. Pode ser ERP, REP. No caso, seria uma permutação de 3 elementos ali dentro. Então a gente resolve esse problema como sendo com 2 etapas. Primeira etapa, permuta, como o bloquinho sendo uma coisa só. Segunda etapa, permuta dentro do bloquinho. E aí, quando a gente divide em 2 etapas, é só multiplicar esses resultados. Então, seria uma permutação de 8 elementos, igual a gente fez na letra C, vezes uma permutação de 3 elementos, que é a permutação dentro do bloco, que agora na letra D ele permitiu ficar em qualquer ordem. Certo? Então, seria 8 fatorial vezes 3 fatorial. Tudo bem, gente? Esse é o primeiro exemplo. Vamos para o nosso segundo. É um exercício que caiu no vestibular da Escola Naval
de 1980. Antiguinho também, mas não tem problema. O número de anagramas da palavra castelo, nos quais as letras C e A não são adjacentes, é. Adjacente significa junto, certo? A gente aprendeu e acabou de ver uma técnica de quando eu tenho elementos que têm que ficar juntos. Esse exercício ele pede exatamente o contrário. Eu não quero que fiquem juntos, né? Eu quero que as letras C e A não fiquem adjacentes. E para resolver esse exercício, eu vou usar um pouco da técnica anterior. Eu vou fazer com subtração aqui. Como assim? Bom, eu não tenho nenhuma técnica que resolve direto para que as letras fiquem separadas, fiquem não adjacentes. Mas eu sei calcular o total de permutações, ou seja, o total de anagramas da palavra, e também sei calcular quantos anagramas tem as letras C e A juntas. Essas duas coisas eu sei. A gente viu até no exemplo anterior, algo do tipo. Se eu fizer o total e tirar os anagramas que tá com C e A juntos, eu vou estar pegando tudo e tirando o que eu não quero. Vai sobrar a minha resposta, vai sobrar o que eu quero. Certo? Então, se você quer que dois elementos não fiquem juntos, é mais fácil fazer pela subtração. Calcule quantos eles estão juntos e tira do total. Beleza? Então vamos lá. A palavra castelo tem 7 letras, todas distintas entre si. Então é uma permutação simples que a gente vai usar. É um P7, que é 7 fatorial. Nesse caso, como eu vejo que as alternativas estão numéricas, estão calculadas, então a gente calcula o 7 fatorial, que é o 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que vai dar 5.040. Beleza? Até o 7 eu decorei. Capaz de vocês decorar também, de tanto que a gente vai usar. Depois, anagramas com C e A juntos. Então eu penso que o C e A é um elemento só, né, um bloquinho. E aí eu tenho quantos elementos permutando? É o CA, que é um só, aí depois 2, 3, 4, 5, 6 elementos. É uma permutação dos 6 vezes a permutação dos 2 dentro do bloco. Porque quando ele fala juntos, ele não fala nada sobre a ordem. Então pode ser CA ou AC. Nesses dois casos, eles são adjacentes e eu não quero. Então eu tenho que contabilizar os dois. Então por isso que eu faço um P6 vezes um P2. Que seria então 6 fatorial vezes 2 fatorial. 6 fatorial é 720. Né? Faz o cálculo aí, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você vê que vai dar isso. E 2 fatorial é 2. Que multiplicando dá 1440. E aí minha resposta então é só fazer o total menos o que eu não quero. 5.040 menos 1.440, 3.600 anagramas. Certo? Que é a minha alternativa C nesse exercício. Belezinha? Então esse exemplo aqui foi mais para ver que às vezes você não quer junto, é mais fácil fazer o junto e tirar do total. E para encerrar, um outro exemplo. Esse aqui é o último. Os governadores de 10 estados brasileiros devem se sentar em 10 cadeiras em fila. De quantos modos isso pode ser feito se os governadores de São Paulo e Minas devem se sentar juntos e os governadores do Ceará e do Paraná não podem se sentar juntos? Por algum motivo. Certo? Então tem 2 governadores que têm que sentar juntos, então a gente vai considerar eles como sendo um bloquinho, e tem 2 que não podem se sentar juntos. Quando a gente não quer que alguma coisa fique junto dentro de uma permutação, a gente tem que fazer o total e tirar o que não quer, igual a gente fez no exemplo anterior. Certo? É o jeito mais fácil. Como que a gente resolve aqui? Primeiro, vamos contar em quantas possibilidades... Né? Por que eu já estou falando que é uma permutação? Né? Primeiro a gente tem que pensar isso. Permutação por quê? Porque são 10 governadores sentados em cadeiras em fila. Então são os 10 vão sentar e só pode trocar a ordenação entre eles. Permutação simples. Como são governadores, são pessoas, então são elementos diferentes, por isso que é permutação simples. E depois, coloquei também uma ilustraçãozinha aqui, ó. Então seriam 10 cadeiras ali, né? 10 governadores, 2 tem que ficar juntos, que seria São Paulo e Minas. Certo? Esse seria o meu total com os 2 juntos. E depois,
Desse total que tem os dois juntos, eu quero saber quantos que, além dos dois, também tem Ceará e Paraná juntos, que esses são os que eu não quero. Certo? Então, olha só, nos dois casos eu vou obrigar São Paulo e Minas a ficar juntos. Aí, dentro desse total que São Paulo e Minas estão juntos, eu quero saber quantos o Ceará e o Paraná também estão juntos. E aí eu faço um menos o outro. Certo? Nesse caso aqui de Ceará e Paraná juntos e São Paulo e Minas juntos, seriam 2 bloquinhos com 2. Tudo bem? Vamos fazer a conta do primeiro. Do primeiro, né? Então, reparem. Se eu quero São Paulo e Minas juntos, eu considero eles como sendo um elemento só. Então é um elemento aqui, depois mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então esses 8 mais um elemento seria uma permutação de 9. E depois, São Paulo e Minas, eles podem trocar de posição entre si. Né? Eles têm que estar juntos, mas não fala a ordem. Então tem uma outra permutação dentro do bloquinho. Isso seria um 9 fatorial vezes 2 fatorial. O 9 fatorial, como é um número muito grande, eu vou deixar. Mas o 2 fatorial aqui é pequenininho, é 2 vezes 1, é 2, né? Então fica 2 vezes 9 fatorial. Esse é o primeiro caso. Agora, dentro desse total aqui, ó, esse aqui é um número grande. Dentro desse número, vamos ver quantos eu não quero. Eu não quero que o Ceará e o Paraná estejam juntos também. Bom, primeiro, vamos contabilizar. Eu tenho um elemento aqui, que é São Paulo e Minas junto. Depois tem outro elemento que é Ceará e Paraná juntos. São 2 elementos, depois 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Certo? Então seria uma permutação de 8. Depois eu posso permutar dentro do grupo São Paulo e Minas. E depois eu posso permutar dentro do grupo Ceará-Paraná. Certo? Então seria um P8 vezes um P2 vezes um P2. Seriam 3 etapas aqui, né? Primeiro você considera isso como sendo... Imagina que você é uma pessoa que vai... Imagina que são bonequinhos, né? Você vai mudando de lugar. Você pode mudar todos desde que você mude São Paulo e Minas junto. Então você vai mudando e tal, são 8 elementos ali. Ceará e Paraná juntos também. Depois que você fez essa primeira permutação, aí você vai pegar dentro do bloquinho de São Paulo e Minas e você pode trocar entre eles, se quiser. E depois dentro do bloquinho de Ceará e Paraná, você também pode trocar entre eles, se quiser. Certo? Por isso que são 3 etapas. Ficaria então P8 vezes P2 vezes P2. Isso daria então 8 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. O 2 fatorial e 2 fatorial é 2 vezes 2, né? Que é 4, então fica 4 vezes 8 fatorial. E a minha resposta, então, seria o número de cima menos o número de baixo. Né? Seria o 2 vezes 9 fatorial menos o 4 vezes 8 fatorial. Se você deixar a resposta assim, para mim já seria suficiente. Certo? Mas a gente pode simplificar um pouquinho aqui, para deixar um pouco mais bonitinho. Como? Olha só, o 9 fatorial, vocês concordam que é 9 vezes 8 fatorial? Eu posso fazer 9, 8, 7, vocês lembram que eu posso parar onde quiser e colocar o símbolo do fatorial, né? Eu vou parar no 8. Então, 2 vezes 9 vezes 8 fatorial. Menos 4 vezes 8 fatorial. E esse 2 vezes 9 nada mais é do que um 18. Então, fica 18 vezes 8 fatorial menos 4 vezes 8 fatorial. Pensa que 8 fatorial é x. Você teria um 18x menos 4x. 18x menos 4x não é 14x? Então, aqui vai ficar 14 vezes 8 fatorial. Já ficou um número um pouquinho mais bonitinho do que essa subtração com 2 fatoriais aqui, né? Ficou um pouquinho menorzinho, né? Fica um pouco mais apresentável. Os dois estão corretos, os dois dão a mesma coisa. Se você colocar esse aqui, essa primeira linha na calculadora, ou essa última linha na calculadora, vai dar o mesmo resultado. Certo? Mas esse último aqui é um pouco mais bonitinho. Beleza, gente? Então, por aqui a gente encerra esse tema de permutação simples. A próxima videoaula a gente vai ver agora a permutação circular. Até mais. Tchau pra vocês.